A paz do Senhor! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Confradesp em Revista, uma produção da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e da rádio AD Belém FM 88.7. Quero saudar o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o idealizador dessa programação, e também o nosso primeiro vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que é o coordenador do nosso programa do podcast. Pastor Wellington Júnior também é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Saudando o nosso presidente e vice-presidente, quero mandar um abraço especial para toda a diretoria da nossa convenção, também a diretoria da nossa igreja aqui em São Paulo, capital. E hoje, no episódio desta terça-feira, eu estou com mais um dos nossos diretores. Eu recebo nesta edição o pastor Emanuel Barbosa Martins. Pastor Emanuel é o presidente da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São José dos Campos. É o primeiro tesoureiro da nossa convenção, da Confradesp, e é membro do Conselho de Doutrina da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Um nome muito conhecido, já dirigiu muitas igrejas no nosso estado e é hoje um dos homens que trabalham diretamente ladeado ao nosso pastor, cuidando da nossa igreja em todo o estado de São Paulo. Pastor Emanuel, a paz do Senhor, é uma alegria poder receber o senhor mais uma vez aqui nos estúdios de comunicação do Ministério do Belém. É uma alegria, Tiago, a paz do Senhor, estar aqui com você, e quero cumprimentar o nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, também o pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da nossa Convenção Geral, e o vice-presidente aqui do nosso Ministério e também da nossa Confradesp. E cumprimentando os nossos pastores, estou cumprimentando a todos da mesa diretora e a todo o Ministério do Belém, em São Paulo, a toda a Igreja do Senhor. É uma alegria estar aqui com o irmão neste momento para participar desse espaço que tenho aqui com vocês para poder expor alguma coisa relacionada ao meu ministério. Pastor, é uma alegria para nós receber o senhor mais uma vez. O senhor participou no primeiro período, quando era só um programa de rádio, agora modernizou um pouquinho mais, agora é um podcast, temos imagens também, os irmãos assistem pelo canal da Confradesp no YouTube e ouvem pela rádio AD Belém FM 88.7. O senhor é hoje um dos nomes mais conhecidos do nosso ministério, da nossa convenção, está na mesa diretora já há alguns mandatos e está dirigindo uma grande igreja. Então, o senhor tem muito para contar, para acrescentar, para passar para os obreiros mais novos e para os que virão depois no futuro a assistir este episódio do podcast da Confradesp. Pastor Emanuel está há alguns anos na liderança da igreja em São José dos Campos. Nascido e criado na Assembleia de Deus. Eu queria que o senhor contasse para a gente, só relembrasse um pouquinho como se deu a sua ascensão, pastor, à Assembleia de Deus, como sua família conheceu o Evangelho e como a família Barbosa Martins chegou até Jesus. Apesar da minha história é um pouco longa. Sim. Eu não sou muito bom de história, entendeu? Mas a minha história é um pouco longa. Meus pais aceitaram Jesus como Salvador, bem antes que eu viesse a nascer, no tempo do pastor Bernardo Johnson, o pai. Olha só. Foi lá ele que ganhou meus pais para Jesus. E nós éramos de Minas Gerais, do interior de Minas, e meus pais se converteram ao cristianismo, criando toda a minha família, que nós somos um grupo de 12 irmãos. Bastante, né, pastor? Família grande, né? Criou toda a nossa família na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Que bênção. Alguns, talvez uns 2 ou 3, tenham saído da igreja, não perderam o temor de Deus, mas hoje eles ainda não estão na igreja. Mas os demais estão todos na igreja. E eu tive o privilégio de nunca sair da igreja. Nasci aos pés do Senhor e estou até hoje servindo ao Senhor Jesus. Pastor Emanuel é filho de Joaquim Barbosa Martins e Zalina Teresa de Jesus. Já partiram para o Senhor, né, pastor? Já partiram há 19 anos passados. Minha mãe morreu numa quarta-feira e meu pai no sábado. Foi 3 dias de diferença. Na mesma semana, pastor? Na mesma semana. Minha mãe faleceu. Minha mãe, na verdade, não ficava doente, né? Ela ficou doente, foi para o hospital e faleceu com 92 anos. E meu pai, 3 dias depois, com 94 anos. Meu Deus. Faltava 2 meses para completar 70 anos de casados. Olha só. Pastor, é quase possível a gente dizer que foi a falta, né? Foi o choque, né, da Sim. partida da esposa que o levou, né? Com certeza, meu pai e minha mãe eram muito unidos, né? E a gente nunca teve, assim, algum momento que nós pudéssemos vê-los brigando, discutindo. A gente até sabia que tinha alguma coisinha assim. É natural, né? Natural,
mas eles não deixavam que os filhos pudessem perceber que eles estivessem brigando. E eles eram muito próximos um do outro, né? E minha mãe foi para o hospital, meu pai que na verdade que estava doente. Minha mãe foi para o hospital, faleceu, e quando nós comunicamos ele que a mãe havia falecido, ele disse, também não quero mais viver, entrou em coma e faleceu. Olha só, Não deve ter sido fácil, né? Mas deixaram um grande legado, né? 70 anos de união, criando todos os filhos, que não é fácil uma família grande como essa, criá-los todos nos caminhos do Senhor, né? Pastor Emanuel é casado há 49 anos com a irmã Noemi Barbosa Martins. Irmã Noemi é a primeira tesoureira da UEMADESP, União das Esposas de Ministros da Assembleia de Deus no Estado de São Paulo. É um órgão da nossa convenção direcionado às mulheres, que é presidido pela irmã Lídia Dantas Costa. Irmã Noemi, um grande abraço para a senhora. É sempre muito bom ter contato com a senhora, estar perto. A senhora é sempre muito carinhosa, então receba aí o nosso abraço e a nossa consideração. Pastor, 49 anos de casado. 49 anos, minha esposa é uma bênção. Também foi nascido na igreja. Os pais da minha esposa, os avós, foram um dos primeiros crentes das Assembleias de Deus em Cruzeiro, no estado de São Paulo. Muito bem. Ela foi criada na igreja. Eu tive o privilégio de casar com ela. Que bênção. Eu não sei se ela diz a mesma coisa, mas para mim foi um privilégio ter casado com ela, porque é uma excelente esposa, uma excelente crente, serva de Deus e uma excelente mãe. E uma excelente companheira, né, pastor? Esposa de obreiro, né? Sim, como esposa sem de obreiro, dúvida está sempre presente com o senhor, né? Quietinha, não é muito de holofotes, né? Não, mas o principal dela é me ajudar na obra de Deus. É uma verdadeira adjutora, podemos dizer, pelo testemunho que a gente tem, né, pastor? Sem dúvida, verdadeira adjutora. Sempre está presente dentro das possibilidades dela. Já não são tão jovens mais, né, pastor? O senhor já está com 71 anos, mas mesmo assim ela está sempre presente. Onde vê o senhor, vê sempre a irmã Noemi. Desta união de 49 anos, Deus lhe deu 3 filhos. 3 filhos. Já são todos casados. Queria que o senhor apresentasse para a gente os filhos, as noras e o genro. Pastor Emanuel, que é o pastor presidente da igreja lá em Birigui, casado com a Carolina, e desse casamento deu 2 filhas, Emanuele e a Dalila, que ambas são casadas também, né? Sim. Dalila casada com Abner, que é pastor, e a Emanuele casada com Lucas, que é um evangelista da igreja, mas tem a vida profissional dele, um engenheiro civil. Sim. E o pastor Emanuel Júnior já lhe deu um bisneto, né? Já deu bisneto. A Emanuele já nasceu um bisneto lá. E o nome do bisneto é Joaquim, é isso, pastor? Joaquim, que é o nome do meu pai. Olha só. Pastor, depois do pastor Emanuel Júnior, o senhor teve uma filha. Uma filha, que é a Keila. A Keila é casada com o Edson Júnior também, né? E é pastor lá em Taubaté, um setor da nossa igreja. E nos deu um neto que é o Neto mesmo, né? O sobrenome dele é Neto. Edson mas Neto, Edson né? Neto, Sim. que honra o pai do Júnior, né? Sim. E o Neto está se formando engenheiro e trabalha na Embraer. E muito mais do que isso, ele é presbítero da igreja. Que bênção. Já está também integrado no ministério, né? E o caçulinha? E o caçulinha é o Weber. É o caçulinha mesmo, né? Uhum. O Weber casado com a Laís. E lá não tem filho, por enquanto, né? Eu estou orando para ver se... Mas tá jovem ainda, né? Ver se eles criam coragem, né? Tá certo. Mas o Weber tem desconto que tá novo ainda, Verdade, né? é novo ainda. Muito bem. Pastor, o senhor tem aí uma extensa folha de serviços prestados à Assembleia de Deus no Brasil, em especial aqui no estado de São Paulo. Inclusive, o senhor cresceu em Cruzeiro, uma igreja que futuramente o senhor foi presidente dela, né? Fui presidente dela. E eu queria saber do senhor, como é, pastor, ter sido membro de uma igreja e depois o presidente desta mesma igreja, visto que o senhor tem muitos familiares nela, os pais congregaram nela, sogros e tudo mais. Cruzeiro foi o seu primeiro campo? Primeiro campo. Na verdade, nós viemos de Itanhandu. Nós Sim. já éramos crentes lá. Onde o senhor nasceu, né? Sim, onde eu nasci. Cheguei para Cruzeiro, eu tinha 17 anos. Lá em Itanhandu, os senhores congregavam já na Assembleia de Deus? Na Assembleia de Deus. Sentou Toda a Jesus na vida Assembleia de somos Deus. assembleianos. Muito bem. E cheguei para Cruzeiro com 17 anos. Mas logo que cheguei, eu ingressei no trabalho da igreja. E me dediquei ao trabalho da igreja a vida toda, né? Jovem, liderando juventude, e regente de coral, regente de banda, na época era banda de música. Sim. E logo fui separado para o diaconato
Na época era muito difícil separar alguém novo. Eu fui Sim. separado com 22 anos para o diaconato. O senhor tem 49 anos como diácono. Isto. E servindo ao Senhor Jesus, trabalhando na obra de Deus e cresci no ministério ali, junto com os meus pastores. Eu sempre fui muito próximo dos pastores, sempre ao lado dos pastores, né? E Deus me abençoou muito, eu cresci no ministério lá em Cruzeiro. Mas quando o senhor chegou em Cruzeiro, com 17 anos, era um jovem e tal, o senhor já tinha a perspectiva, a ideia, o desejo de um dia ser um pastor? Na verdade, de ser um pastor não, mas de ser um obreiro sim. Já tinha Eu o desejo. achava meio impossível essa possibilidade de chegar a ser pastor. Porque naquela época não se separava muitos pastores. Eu imagino que era muito raro, né, pastor? Na nossa igreja em Cruzeiro só tinha um pastor. E tinha, parece que uns 3 ou 4 presbíteros que sentavam no púlpito da igreja. Então eu me assentava na nave da igreja e eu ficava olhando para os presbíteros e dentro de mim eu falava, um dia Deus vai me dar graça de sentar naquele lugar. Olha que bem. Entendeu? E Deus me deu graça. E eu cheguei ao ministério, né? Pastor, quando o senhor mudou para essa cidade, Cruzeiro, a igreja de Cruzeiro já era um campo, já era autônoma, Já era, como é hoje? sempre foi. Sempre foi. Sempre foi autônoma. Ah, muito Sempre bem. foi. E como se deu a ascensão do senhor para o ministério? O senhor foi diácono, naturalmente, foi presbítero, foi evangelista, mas quem foi o pastor responsável por descobrir o presbítero Emanuel, o evangelista Emanuel? Então, quem me descobriu como diácono foi o pastor Agenor Alves, que já está na glória com o Senhor Jesus. Ele foi pastor 13 anos na igreja de Cruzeiro. Durante esses 13 anos, porque eu cheguei para a igreja de Cruzeiro, na verdade, o pastor Marinésio Soares estava saindo. É mesmo? Marinésio Soares. Aí o pastor Agenor chegou. E quando o pastor Agenor chegou, eu comecei a trabalhar com ele, né? Pastor, só uma vírgula na história de Cruzeiro. O pastor Marinésio saiu de Cruzeiro para Campinas? Esse é o de Cruzeiro, veio para São Paulo, Taboão da Serra. Ah, sim. Depois daqui foi para Ribeirão Preto, né? De Ribeirão Preto ele foi para Campinas. Ah, né? sim. Mas eu cheguei, ele estava praticamente saindo. Aham. Eu cheguei como o Agenor Alves. Então ele que descobriu o ministério Foi do o senhor. pastor Agenor. O pastor Agenor viajava e eu ficava tomando conta da casa dele. Eu ficava na casa dele, tomando conta da casa dele, e acabou ele me separando para o ministério, para o diaconato. Ele ficou lá 13 anos. Durante os 13 anos, ele separou 3 presbíteros e 5 diáconos. Eu fui um dos diáconos. Deles. Só que eu fui separado muito novo, com 22 anos. Aham. Aí aqueles obreiros antigos me criticavam. Eu chegava perto e falava, tem um moleque aí, para de conversar que chegou um moleque aí. Eles me criticavam muito porque eu era muito novo. Sim, sim. Aí- É que nem o senhor disse, né? Para a época era incomum. Era né? incomum. Um obreiro de 22 anos. Isso. Aí o pastor Genor saiu de Cruzeiro, foi para lá o pastor Urias Vitorino. E quem me separou para presbítero foi o Urias Vitorino. O Urias era muito bravo, né? É. Bravo e qualquer coisa. E ele me colocou no tanque para realizar um batismo. O primeiro batismo que eu realizei como presbítero foi com o Urias. Olha só. Naquela época, presbítero não batizava, eram os Sim. pastores. E ele me colocou no tanque e disse, ficou na beira do tanque, me ensinou primeiro e depois disse, se você errar, eu tiro você do tanque. O senhor ficou meio nervoso? Fiquei nervoso, primeira vez, né? E o batismo também não era algo frequente, né? Não pastor, era algo naquela época, né? frequente, acontecia de vez em quando. E ele fez uma escola bíblica em Cruzeiro e me colocou para ensinar na escola bíblica. Presbítero. Presbítero, eu fui ensinar na escola bíblica, né? Ele levou alguns pastores e eu era um dos ensinadores na escola bíblica. Então eu devo muito ao pastor Urias, que ficou 2 anos só em Cruzeiro. Nossa, Mas ficou ele 2 anos, mas foi o suficiente para marcar o ministério do deixou senhor, uma né? história bonita. Ele deixou. O novo templo hoje, que a gente já é velho, né? Sim. Em Cruzeiro foi ele que iniciou a construção. Que bênção, pastor. Pastor, então o ministério foi algo Foi. muito prematuro na vida do senhor. Depois que o pastor Urias saiu de Cruzeiro, quem assumiu a igreja de Cruzeiro foi o pastor José Wellington. Sim. E ele ficou 2 anos como pastor de Cruzeiro e o pastor Severino Pedro dava assistência. O pastor José Wellington era o presidente. Sim. E o Severino dava assistência. É, porque o pastor, imagino que foi interino. Interino. Ficou 2 anos. interinamente, né? E neste período de 2 anos, eu era um dos secretários da igreja. Então, quem tinha o contato direto com o pastor aqui em São Paulo, era eu que vinha direto aqui e acabei me tornando bem conhecido do pastor. Essa época que o pastor José Wellington dirigiu o Cruzeiro, o senhor ainda era presbítero? Eu era presbítero, ainda era presbítero. Então o senhor convive com o pastor José Wellington uma média aí de Uns 45 45 anos, porque o senhor tem 46 como presbítero? anos. 45 anos mais ou menos. Que eu convivo Pastor, com ele. e quando o senhor teve contato, o senhor é 20 anos, 19 anos mais novo que o pastor José Wellington.
Então, digamos aí que o pastor Zé Wellington, quando chegou em Cruzeiro, o senhor tinha aí uns 25 anos, o pastor Zé Wellington tinha uns 45. Sim. Como foi para o senhor esse primeiro contato com o pastor José Wellington? Rapaz, eu fui criado na igreja e nós éramos ensinados na igreja que o pastor era o anjo da igreja. Então a gente tinha uma reverência muito grande. Eu me lembro que a igreja que eu fui criado em Tanhandu não tinha pastor, era um diácono que dirigia. E uma vez por mês, o pastor Luiz Faria, que foi pastor em Itajubá, ele ia lá levar ceia. O pastor Luiz Faria foi nosso pastor. E quando o pastor Luiz Faria ia na igreja levar ceia, meus pais chamavam a família que ia para o culto de ceia e falavam assim para a gente: olha, o pastor vai estar na igreja hoje. Vocês não podem nem sorrir no culto. Meu Deus. Era aquela reverência que a gente tinha com o pastor da igreja, que eu tenho até hoje. Sim. Né? Eu tenho até hoje. Eu aprendi, quando eu vejo uma pessoa desrespeitar o pastor, eu fico muito triste, porque eu não aprendi isso aí. Então a gente ia para a igreja e olhava para o pastor, era o santo homem de Deus que estava no púlpito da igreja. Para nós era assim. Meus pais, meus irmãos, até os que não estão na igreja hoje têm essa reverência com o pastor. Sim. Até os que não estão. E quando o pastor José Wellington, presidente da Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo, assumiu a igreja de Cruzeiro, para mim era Deus ali naquele local. Pastor, o pastor Zé Wellington já tinha assumido Belém quando ele ficou inteiramente Cruzeiro? Ele já tinha assumido Belém. Já tinha assumido. Ele já tinha assumido Belém. Recentemente, né? Sim. Recentemente. Que o pastor Urias saiu de Cruzeiro em 82, se não for 84. O pastor Cícero morreu em 82, o pastor Wellington assumiu em 80, né? Em 80. Foi naquela época ali, tinha assumido recentemente. Então o senhor já tinha... Isso aí foi um valor que o senhor recebeu dos pais, né? Recebi dos pais. Com os pastores, né? Respeitar os pastores da igreja. Pastor, a gente costuma falar da biografia no começo, fazer algumas perguntas no final, mas eu vou introduzir uma pergunta já aqui agora, nesse inteirinho. Hoje em dia a gente vive um tempo em que o evangelho, o ministério, está muito deturpado por alguns, né? Por conta de escândalos envolvendo pastores e tudo mais. Que conselhos o senhor daria para uma família que às vezes discute problemas da igreja dentro de casa, leva situações pastorais para dentro de casa, até obreiros mesmo, às vezes, por falta de maturidade, acaba levando alguma situação da igreja para a mesa? Que conselho o senhor daria para quem tem essa prática? A primeira coisa que a gente tem que ter consciência, e que hoje, claro, eu tenho muito mais consciência de que na época, quando eu fui criado, é que pastor é homem. Pastor não é um anjo, ainda que a gente diz que o pastor é o anjo da igreja, mas ele não é um anjo. Pastor é um homem sujeito às mesmas fragilidades que qualquer pessoa tem. A única coisa é que ele tem maiores responsabilidades na obra de Deus do que o que nós temos. Não é isso? O peso da responsabilidade da obra de Deus está muito mais sobre os ombros de um pastor do que da membresia da igreja ou até mesmo do ministério que está ao seu lado. Eu sempre acreditei e acredito que Deus não fará nada na igreja sem que primeiro fale com o pastor que está na frente. Deus não fará nada. Esse é o Deus a que eu sirvo. Deus não fez nada com Sodoma e Gomorra sem avisar Abraão. Deus não fazia nada com o povo sem falar com Moisés. Era assim que Deus fazia. E eu acredito isso até hoje. Por exemplo, quando você olha na Bíblia, as 7 igrejas da Ásia, que todas elas tinham um pastor, e nós temos um pastor ali que a Bíblia diz que tinha nome, que estava vivo, mas estava morto. Sim. Mas Deus não foi falar com a igreja, foi falar com ele primeiro. Então, o conceito que eu tenho de pastor da igreja é isto. Então, o que eu passo para os membros da igreja, a membresia da igreja, e se posso dar um conselho para alguém, é que saiba compreender que o seu pastor é um homem que pode ter falhas, pode ter algumas dificuldades, mas ele é o homem que Deus colocou na frente. Então, dentro da sua casa, com a sua família, leva a sua família a respeitar o pastor que está diante do povo. Muito bem. Eu estava ouvindo uma mensagem do senhor por esses dias sobre isso. O senhor abordou esse tema e o senhor disse que Deus, quando quer falar com a igreja, ele primeiro fala com o pastor. Com o pastor. E eu queria saber do senhor... Detalhe importante que eu vou falar um negócio para vocês, é um conceito que eu tenho. Sim. Baseado na carta lá de Sardes, se não falo a memória. Isso mesmo. Pastor caído, hein? Deus falou com ele primeiro. É verdade. Ou seja, Deus respeitando a hierarquia, né, pastor? Saul estava caído. E Davi disse, ninguém que toca no ungido de Deus fica sem ser ferido. É verdade. Pastor, agora, qual é o peso disso na vida do obreiro? Dele ser o canal principal de Deus para falar com a igreja?
é responsabilidade. É uma responsabilidade de 24 horas por dia, que às vezes nem a família entende. Nem a família. A mulher não é obrigada a entender isso, porque ela não foi chamada para o ministério, ela é uma adjutora do pastor. Os filhos não são obrigados, mas o pastor tem que entender isso. Ele tem que entender que ele vai ter que pagar um preço. Um preço porque ele fica entre a família, entre a própria esposa, entre a membresia da igreja, mas ele sabendo que ele foi colocado por Deus para o norte da igreja, para o destino da igreja. O futuro da igreja está nas mãos de Deus, mas passa pelo pastor. Muito bem. É um peso muito grande. Agora, vale a pena pagar o preço, pastor? Para mim, vale. Eu tenho 50 anos que comecei a trabalhar na obra do Senhor. Tem 40 anos que sou pastor. Inclusive, na nossa última Assembleia Geral da Confradesp, a Igreja de São José preparou uma homenagem para o pastor. Vou passar as imagens aí, vocês vão ver. Reconhecendo esse tempo de trabalho de 50 anos aí de ordenação ministerial. E eu tenho 28 anos de pastor-presidente. Se fosse para começar tudo de novo, eu começaria. É mesmo, pastor? Começaria. Tudo de novo. Que bênção. E olha que eu já passei dificuldades. Eu sei disso. Eu mudei, Tiago, não sei se você vai perguntar, eu mudei de igreja algumas vezes. Eu fui para Valinhos, quando numa ocasião que a igreja de Cruzeiro estava jubilando o pastor, a pedido na época da própria família, e estava vagando a presidência. E o estatuto da igreja de Cruzeiro dizia o seguinte: na vacância do pastor presidente, assume o vice. Eu era o vice. Você era o vice. Eu era o vice. A igreja de Cruzeiro, no estatuto, não tinha filiação a ministério nenhum. Quem colocou uma filiação ao ministério de Cruzeiro, à igreja de Cruzeiro, ao ministério de Belém, fui eu. Quando eu fui pastor presidente, fui eu. Mas não tinha. O estatuto lá dizia que a igreja Assembleia de Deus de Cruzeiro era filiada às Assembleias de Deus no Brasil. Era o único estatuto. É uma das igrejas mais antigas do estado de São Paulo, né, pastor? É uma das mais antigas do Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba. Primeiro foi Lorena, Taubaté e depois Cruzeiro. Mas do estado também, ela é uma das mais antigas. Uma das mais antigas. Né? E só que a igreja queria que eu assumisse a igreja. Eu estava aposentado, porque eu sou aposentado, trabalhei na empresa todo o tempo, me aposentei. Eu estava aposentado, a igreja queria que eu assumisse a igreja, porque era uma vacância do pastor presidente. Sim. Seria uma ascensão natural, né? Natural. O senhor era o vice, o presidente estava impossibilitado, estava se jubilando. Eu tinha apoio da igreja, eu tinha apoio das autoridades, porque eu trabalhei muito tempo na política, em Cruzeiro, envolvido com política. E graças a Deus sempre tive um bom nome, minha família sempre teve um bom nome na cidade. Mas eu sempre dizia para a igreja: eu só faço aquilo que o ministério determinar. E o pastor determinou que eu fosse para Valinhos. Eu fui para Valinhos. Nessa transição? Nessa transição. Eu fui para Valinhos, fiquei quase 5 anos. Inaugurei, em tese, a parte de baixo do templo de Valinhos. O senhor que é o idealizador daquele projeto? Daquele projeto. Nós mudamos de uma congregação, que nós estávamos na congregação, eu mudei para o Templo Novo, lá para congregar no estacionamento. Sim. E eu peguei uma ata de mudança de endereço e trouxe aqui. O pastor Paulo de Campinas veio comigo aqui. Eu trouxe a ata para o pastor assinar, porque o pastor era o vice-presidente da igreja de Valinhos. E quando eu cheguei aqui, que eu disse para o pastor: pastor, estou trazendo a ata de mudança do templo. O pastor pegou a ata da minha mão, jogou em cima da mesa e disse para mim: aqui não se trata de ata, não se trata de assinatura de ata, nada. E eu assustei. E o pastor disse: o pastor de Cruzeiro tem que sair de lá. E você vai voltar para o Cruzeiro. Pastor, e o senhor não tinha marcado nada com ele, o senhor veio aleatoriamente por conta de uma questão estatutária, entendeu? Documental da igreja de Valinhos. Sim, e eu estava muito bem em Valinhos. E vale destacar, né, pastor, que em Cruzeiro o senhor poderia ter feito todo o processo por lá mesmo, né? Por lá mesmo. Não tinha necessidade nem do senhor submeter ao Belém, porque na época não tinha vínculo ainda, né? Não tinha vínculo nenhum. E acabei, o pastor falou comigo: você vai voltar para Cruzeiro. E até o Web estava comigo, o Web tinha uma relação muito boa de amizade em Valinhos. Ele ficou muito triste na hora. Aí fui para casa, cheguei em casa, falei para a esposa. A igreja de Valinhos queria vir aqui falar com o pastor, disse: não, eu obedeço ao ministério. Eu fui para Cruzeiro. Quando eu estava em Cruzeiro, Tiago, 3 anos e 2 meses, eu fui numa escola bíblica, se eu estiver atrapalhando 2001, você... Não, 2001 a 2004, o senhor ficou como presidente, né? Como presidente. Eu fui numa escola bíblica em Uberlândia. E quando cheguei no Uberlândia, no primeiro dia, o pastor disse assim para mim: eu preciso de um dedinho de prosa com você.
Aí eu fiquei uma escola pastor José Wellington? A escola bíblica a semana toda eu fiquei naquela expectativa. E eu acho que, se eu não estou enganado, pastor, foi uma escola bíblica nacional. Nacional. Essa data. Foi isso mesmo. É. Aí eu fiquei naquela expectativa, o que o pastor quer falar comigo, né? Eu em Cruzeiro, graças a Deus, bem junto com a minha família, cuidando do meu pai estava doente. Sim, eu dava banho, perto, né, pastor? dava banho no meu pai todos os dias, entendeu? Fazia barba dele, meu pai era muito enjoado, tinha que fazer barba todos os dias, entendeu? Aquele cuidado do meu pai. Aí, na sexta-feira que o pastor veio falar comigo, ele falou na segunda que tinha um dedinho de prova, só na sexta-feira. Meu Deus. Aí na sexta-feira, no último dia, ele me chamou. Aí eu cheguei perto dele, ele disse assim, Emanuel, eu estava orando a Deus sobre a igreja de Araçatuba. E Deus fez você passar embaixo das minhas mãos e dizer que você era o pastor de Araçatuba. Você quer ir para Araçatuba? Eu não sabia onde era Araçatuba. Não conhecia, Não conhecia Araçatuba. Eu falei, pastor, o senhor é o meu pastor. O senhor é o meu pastor. Se o senhor me mandar, eu vou para lá. Ele falou, então se prepara. Aí ele disse assim para mim, ó, se tiver alguma coisa de bom, você descobre lá, porque eu vou falar tudo de ruim que tem lá para você. Meu Deus. Se tiver alguma coisa de bom, você descobre lá. Aí eu voltei para Cruzeiro com a minha esposa, cheguei em Cruzeiro, falei com os irmãos, foi uma situação bastante complicada naquele momento, né? É porque eles estavam perdendo por 2 vezes, né? A igreja queria, inclusive, dobrar a minha ajuda de custo para eu ficar em Cruzeiro. Eu falei, não, eu obedeço o meu pastor. Aí fui para Araçatuba. Cheguei em Araçatuba, uma situação bastante complexa, né? Mas Deus me deu graça, eu fiquei 8 anos em Araçatuba. 8 anos. Quando completou 8 anos, estava completando, eu estava numa construção, porque não parece, mas eu ainda trabalho um pouquinho. Tem... Os irmãos vão ver algumas fotos do senhor na obra lá em São José. Eu não consigo deixar os irmãos trabalhando e eu ficar só olhando, entendeu? Eu estava numa construção lá em um campo de Araçatuba. O pastor me tocou o telefone. Já era a construção da sede? Não. Não era a A sede. sede eu só comprei a propriedade. Quem construiu a sede foi o pastor Aparecido. Tá. O senhor não chegou nem a começar, Não cheguei. Eu construí no campo. Eu comprei 37 propriedades para Araçatuba e construí, acho que uns 10 templos. O senhor foi o responsável por uma grande reestruturação administrativa em Araçatuba, né? Aí eu estava lá na construção, o pastor me ligou e eu atendi e falou assim, Emanuel, era uma segunda-feira. Disse, Emanuel, quarta-feira eu vou passar aí. Eu vou para Santa Fé do Sul. Você vai me levar, eu vou de avião até aí, daí você me leva para lá. E eu preciso falar com você, um assunto sério. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu já sabia que São José estava numa situação difícil, né? Sim. Porque a família... O senhor já estava na diretoria da convenção, já, né? Já eu estou na diretoria, acho que há quase 17 anos. 17 anos, é. Aí eu peguei, fui para casa, falei para minha esposa, eu tinha comprado uma casa boa, e o pastor tinha jantado na minha casa, né? Aí eu falei para minha esposa falou, daqui eu não saio não. Daqui eu não vou sair. Ela falou dessa vez? Ela falou, daqui eu não vou sair não. Eu fiquei preocupado, o que eu vou fazer? Aí quando foi na quarta-feira de manhã, eu e o Júnior estava preparando para buscar o pastor no aeroporto, e em casa, quando eu fui saindo de casa, minha esposa falou assim, ó, se for para mudar daqui, diga para o pastor que eu não saio mais daqui. Entendeu? Nós estávamos muito bem. Sim, estava estabilizado, né, pastor? Muito bem. Uma casa muito boa, os filhos todos lá com a gente. Aí peguei o carro, saí com o Juninho para ir na igreja, da igreja ia pegar o pastor no aeroporto. Aí quando cheguei na igreja, minha esposa tocou o telefone. Quando ela tocou o telefone, eu atendi o telefone com aquela preocupação que ela tinha dito que não saía, né? Aí eu atendi o telefone, ela falou, olha, vou falar para você, para onde o pastor mandar, você vai que eu vou. Olha, o tempo que você saiu de casa para o aeroporto. Aí peguei o pastor chegou no hotel comigo, estava ele, doutor Paulo, mas comigo sozinho, falou assim, olha, eu preciso de você em São José, você vai para São José. Um vento, né, pastor? Eu estava pagando a minha casa. Falei, quando, pastor? Semana que vem. Meu Deus. Falei, pastor, eu estou pagando a minha casa. Ele falou assim, você é crente? Sou. Confia em Deus, confia, então acabou. Você só vai para São José. Foi uma situação bastante complexa. Sim, pegou São José no meio do furacão, até houve alguém aí, numa época, que disse assim, não, pastor Emanuel, eu vi querer mudar de cidade em cidade para pegar a cidade grande. Eu nunca fiz isso. Eu sempre obedeci o meu pastor. E eu estou em São José dos Campos hoje. São José dos Campos, você conhece, é uma grande cidade, sim, uma das melhores cidades do país, não é nem de São Paulo, uma grande cidade. Estou construindo um templo, você já foi lá no templo? Sim, já. Estou construindo um templo bonito, graças a Deus. Vou passar as fotos para os irmãos verem. A meu ver, um templo muito bonito, estou dando acabamento agora. Mas o meu pastor é o pastor José Wellington. Quem decide o meu futuro é o pastor José Wellington. Pastor, mas
O senhor já tem 71 anos, o senhor é um homem muito maduro e muito experimentado no trabalho. Da onde o senhor tirou esse espírito de submissão, de obediência ao ministério, à convenção, ao pastor presidente? Da onde o senhor nutre essa linha de trabalho que o senhor tem de nunca questionar, nunca... o senhor não chega nem pelo testemunho que o senhor já deu e pelo testemunho que eu já ouvi do pastor a respeito do senhor. O senhor não chega nem a argumentar. O senhor diz, sim, senhor, vamos. Obediência para mim veio do berço. Meus pais não admitiam ser questionados. É isso que nós vamos fazer. Acabou. E todos nós, 12 filhos, abaixavam a cabeça. Os casados iam na casa do meu pai é assim. Minha mãe falava mais. A minha mãe, na verdade, tinha liderança de tudo. Minha mãe falava, é desse jeito. Ninguém questionava minha mãe. Ninguém questionava. Nem vou falar com meu pai. Nunca questionou. Criei profissionalmente aprendendo que não se questiona superior. Então, eu trabalhei numa empresa há 25 anos. Eu entrei na empresa como profissional de mais baixo nível, categoria. E eu saí de lá no maior nível da empresa. E eu não questionava meus líderes. Quando a minha liderança falava, Emanuel, eu preciso que faça isso, estou fazendo. Eu nunca tive problema na empresa. Com 15 anos de fábrica, uma empresa de 7 mil funcionários, eu ganhei diploma de operário padrão. Modelo da empresa. Entendeu? Quando eu me aposentei, a empresa não queria que eu saísse, eu me aposentei porque eu queria trabalhar na obra. A empresa me pagou 7 meses em casa para que eu decidisse se era aquilo mesmo que eu queria. O senhor cumpriu toda a sua carreira profissional para depois viver integralmente do ministério? Para viver integralmente, mas já dirigia a igreja. Já era presidente de campo? Eu trabalhava na empresa, pegava no serviço 6 horas da manhã, mas dirigia a igreja 100 quilômetros da minha casa. Meu Deus. Dirigia a igreja em Virgínia, dirigia a igreja na Serra Verde. Aliás, são trabalhos que eu abri. Cruzeiro hoje tem em torno de 23, 24 congregações, 8 delas fui eu quem abri. É mesmo, pastor? Para a glória do nome do Senhor, né? Então, nunca fui de questionar. Eu nunca fui. Eu acho que quem está acima de mim tem visão superior à minha. Entendeu? Quando eu estava em São José, Tiago, fazia 2 anos que eu estava em São José, acho que menos, o pastor Munhoz me chamou em Americana e disse para mim, eu vou jubilar. E eu só entrego essa igreja para você. Você é o homem que vai assumir essa igreja. Eu falei, pastor, passa a igreja para a convenção. Deixa o pastor decidir. Aí, quando foi um dia aqui na convenção, ele falou assim, minha proposta está em pé, é você. Eu falei, o pastor está aí, fala com ele. Entendeu? Passados uns dias, o pastor Munhoz teve que jubilar, né? Ficou doente. Sim. Aí o pastor José Wellington me chamou aqui. Ele disse, Emanuel, alguém me falou que o Munhoz disse que entrega a igreja para você. Você quer ir para a Americana essa semana? Eu falei, pastor, se o senhor me mandar, eu vou. Mas se o senhor permitir eu escolher, eu vou ficar em São José. Ele falou, Emanuel, São José não tem nada. Mas eu fiquei. No dia da posse do Cláudio, pastor Cláudio, eu fui lá. O Munhoz pegou na minha mão, segurou e disse, era você rejeitou. Entendeu? Outro talvez não rejeitaria. Então eu aprendi a obedecer. A gente pode dizer que a formação, a criação que o senhor recebeu dos seus pais, meus pais, vigorou até o seu ministério, né, pastor? Vigorou o meu ministério. Eu trago da minha família, dos meus pais, e a minha família toda é assim, né? Todos os meus irmãos são assim. Trago da minha família. O senhor é o mais velho? Não, sou o caçula. É mesmo? Só tenho uma irmã. Tinha 2, uma faleceu, só tenho outra. E o resto é tudo mais velho que eu. Eu estou com a cabecinha branca assim, você imagina os meus irmãos como estão. Eu conheço uma parte, né? São tudo cabecinha branca assim, tudo cabecinha branca. Os seus pais também tinham cabelo grisalho assim, pastor? Meu pai, minha mãe não. Minha mãe não tinha. Meu pai eu tinha. vejo os irmãos dos seus irmãos todos cabelinho branco. Todos cabelinho branco. Os que não pintam estão com cabelinho branco. Entendeu? Pastor, eu acho bonita a família do senhor porque é uma família grande. A irmã Noemi também tem um número grande de irmãos, né? Com ela é 7 irmãos. E eles são bem, os senhores são bem unidos, né? Bem unidos. Os aniversários do senhor tá sempre uma Sempre boa juntos. parte, né? Na verdade, na minha família, especialmente, a gente não briga, né? Nós somos irmãos, a gente não briga. Entre nós não tem discussão. Pastor, seus pais foram duros, como o senhor já disse aqui, né? Mas surtiu efeito, né? Surtiu efeito. A família é uma família estruturada, Era duro, né? assim, no bom sentido. Meu pai Sim. nunca foi um carrasco. Meu pai nunca bateu na gente. Era duro pro bem, né? Pra A minha formação, mãe, né? sim. Minha mãe, de vez em quando, ela passava a iapa, né? Mas o meu pai não. Meu pai não batia. Meu pai era uma pessoa manso,
Eu costumo brincar que mais manso que meu pai sou eu, entendeu? Pastor, o senhor disse aí que a irmã Noemi, por um momento, talvez pensando até no conforto dos filhos, né? A gente não pode julgar. Ela por um momento, disse que não queria mudar, não queria sair. Mas ela foi. Como foi para o senhor, para a família, a primeira mudança em tempo integral? Sair do Cruzeiro para viver integralmente do ministério. Como foi a primeira fase? Foi difícil eu aceitar aquela possibilidade que, de repente, eu tivesse que ganhar da igreja. Porque eu nunca ganhei. Eu dirigi a igreja 22 anos, antes de ser presidente. Mas o senhor não achava normal o pastor? Não é que eu não achava normal, eu não dependia. Eu tinha vida própria, entendeu? Graças a Deus tinha um bom salário, né? E 22 anos dirigindo a igreja, eu viajava 100 quilômetros para dirigir uma igreja, carro meu, gasolina no meu bolso. O senhor mantinha o trabalho, né? Nunca eu precisei de ganhar alguma coisa da igreja. Eu tinha minha vida própria, casa própria, tinha tudo, graças a Deus. Então, quando eu assumi a presidência da igreja de Valinhos, o pastor me mandou para lá, com relação ao trabalho, fazer o trabalho da igreja, eu já não assustei, porque eu fiquei também, parece que 8 meses como interino em Cruzeiro, entendeu? Então, eu fui me adaptando a essa situação. A primeira fase em Cruzeiro, o senhor não vivia integral do ministério? Nunca vivi. Só quando o senhor voltou como presidente, que aí o senhor estava integrado? Só isso aí. Aí, quando eu cheguei para Valinhos, que a diretoria reuniu, ele disse, pastor, nós vamos fazer uma prebenda para o senhor do valor X, eu me assustei, falei, mas que é isso? Porque eu nunca tinha ganhado. E interessante que na minha época, como pastor auxiliar, até mesmo da diretoria, todas as vezes que precisava fazer uma prebenda, aumentar uma prebenda do pastor, era eu que propunha. Vamos aumentar, vamos fazer isso para o pastor. Mas quando chegou para mim, parece que eu... Assustou, né? Porque, graças a Deus, eu nunca precisei disso. E nunca pensou, né? E nunca o senhor pensei. sempre trabalhou tão naturalmente que nunca pensou nessa parte. Eu fazia as coisas de Deus como eu faço até hoje, por amor mesmo. Eu estou em São José dos Campos, a igreja cuida muito bem de mim, como cuidou em todos os lugares, Valinhos, Araçatuba, Cruzeiro, cuida muito bem da minha família. Mas eu não trabalho por causa disso. Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. Eu gosto. Tiago, eu não preciso trabalhar na construção. Chego lá na construção, os irmãos ficam, pastor, não faz. Até pela idade, né, pastor? Com esse acidentezinho no meu dedo aqui, o pessoal foi lá, quanto de gente, pastor, pelo amor de Deus, para. Mas eu chego lá, eu vejo os irmãos fazendo alguma coisa e eu quero ajudá-los. Porque eu trabalhei a vida toda. Trabalhar para mim não é problema. E o que foi isso no dedo, pastor? Foi um acidentezinho lá que perdi a ponta do dedo. Na construção? Na construção. Olha aí, deu sangue, literalmente, né? Mas estou trabalhando, viu? Muito bem. Eu estou conversando com o pastor Emanuel Barbosa Martins, presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São José dos Campos, primeiro tesoureiro da Confradesp, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, e também membro do Conselho de Doutrina da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor, Deus honrou seu ministério, Deus honrou a sua família, seus filhos estão todos na igreja, estão todos envolvidos. Eu tenho isso como aprovação, como bênção, como recompensa de Deus pela sua dedicação, pelo seu empenho na obra do Senhor. Mas, repito, nós vivemos uma época muito diferente do que quando o senhor começou. E hoje tem pastor que é convidado, não sei se o senhor já convidou algum obreiro para algum trabalho e ele disse não? Várias vezes. Só que eu não insisto, eu convido uma vez só. Não, acabou. Mas que conselho o senhor dá para um obreiro quando ele é chamado para o pastor? Analisa, diz não ou diga sim na primeira? Eu acho que ele precisa consultar hoje a família, Tiago. Nós estamos em épocas diferentes. Entendeu? Hoje o senhor consultaria a família antes de dizer o sim? Hoje eu não consultaria mais porque eu já não tenho mais o que consultar. Mas diga assim, se o senhor estivesse começando hoje... Por exemplo, quando eu era obreiro auxiliar, o pastor me mandava para algum lugar, eu não questionava, só chegava em casa e falava para a esposa, estou indo para tal lugar. Entendeu? A época era assim. Sim. Os nossos pastores nos ensinavam. Ainda tem pastores que ensinam assim até hoje. Sim. De vez em quando eu ouço aí pastor falando esse tipo de coisa, que o pastor só tem que obedecer, não tem nada a falar com a esposa. A época era assim, entendeu? Eu me lembro que quando eu fui assumir a igreja de Virgínia, eu não fui para assumir. O pastor da igreja de Virgínia são 100 quilômetros de Cruzeiro. Já é Minas, pastor? Já é Minas. O pastor havia abandonado a igreja e o presidente, que era o pastor João Barbosa, chamou
um cidadão que era vice-presidente, que na época não era vice-presidente, e chamou a mim e disse, vamos em Virgínia. E eu dirigi uma congregação na cidade que na época congregava uns 500 crentes. Era a maior congregação da cidade. Congregava mais gente comigo na congregação do que na sede. E o meu culto de domingo era televisionado. Nós ganhamos um programa de televisão da prefeitura, então todo culto de domingo era televisionado. Era raridade naquela época, né? Era uma raridade. Então os técnicos iam para lá antes do culto, montava tudo, e todo o meu culto era televisionado. Todo domingo era televisionado. Era uma congregação abençoadíssima, entendeu? Como é até hoje. O pastor me colocou no carro, vamos para Virgínia. Quando a gente estava virando a serra para Minas, o pastor virou e disse, o pastor que estava em Virgínia abandonou o trabalho, foi embora. E um de nós três vai ter que ficar lá hoje. Aí eu pensei, o presidente não vai ficar, o vice não vai ficar. Vai ser eu. Quem é que vai ficar? Sou eu. Aí ele chegou lá e me empossou na igreja. Tinha 12 crentes. Meu Deus. 12 crentes. Eu dirigi essa igreja 2 anos. Dirigindo em Cruzeiro e dirigindo lá. Eu dirigia em Cruzeiro e dirigia lá também. Entendeu? Ou seja, um dia aqui, um dia lá, um dia aqui, um dia lá. Então a minha esposa não questionava isso. Como ela não questiona até hoje. Minha família não questiona esse tipo de coisa. Até hoje. Nós somos ensinados assim. Eu sou de uma outra geração. Sim. Entendeu? Então hoje, quando eu vou colocar um pastor numa congregação, eu proponho para ele, mas se ele vai, eu vou falar com a minha esposa, vai falar com ela primeiro. Se ela disser não, acabou. Não tem problema nenhum. Hoje a família do pastor, a família dos obreiros, tem outros vínculos, né, pastor? Hoje já tem filho estudando, né, pastor? Tem. Uma mudança pode causar traumas na família, Trauma. né? Até porque na minha época, poucos é que faziam uma carreira acadêmica. Sim. A maioria de nós era trabalhar. Sim. Não é isso? Operário, né, pastor? Hoje não, os filhos trabalham. Por exemplo, a minha filha dirige Taubaté, mas ela mora em São José. Ela tem um filho. Sim. Na faculdade. Menino estuda, então, o né? que acontece? São 40 quilômetros, ela vai e volta, entendeu? É um pouquinho mais difícil do que na nossa época. Sim. Né? Nossa época eu largava a mulher lá cuidando das crianças e eu ia sozinho, não tinha problema. Né? Hoje o obreiro já não pode ficar sozinho, Hoje né, não pastor? pode ficar sozinho, né? Principalmente verdade. obreiro novo, É. né? Tem que tomar cuidado. Pastor, o senhor então foi cooperador, pastor auxiliar em Cruzeiro, chegou a ser secretário da igreja, vice-presidente. Vice-presidente. De Cruzeiro, como vice-presidente, o senhor assumiu Valinhos como presidente do campo. Assumi como presidente do Campo Valinhos. Ficou 5 anos, Fiquei quase 5 anos. quase 5 anos em Valinhos. De Valinhos voltou para Cruzeiro como pastor-presidente da Como igreja. pastor-presidente. De Cruzeiro, o senhor mudou-se para Araçatuba. Para Araçatuba. E Araçatuba Voltei para Cruzeiro. está há quantos anos em São José? 13 anos. Pastor, 50 anos de ministério. O que é ministério para o senhor? Vocação. Existem ministérios e ministérios. Existe o ministério daquelas pessoas que vê uma oportunidade no ministério. Abriu uma porta, ele Abriu entrou, uma porta. Com todo o respeito ao que eu vou falar aqui, sem nenhuma intenção de ferir alguém. Alguns, até porque não deu certo na vida profissional. É verdade. Aí vai para o ministério tentar uma forma de vida. Tentar uma forma de vida. Então o ministério passa a ser um cabide de emprego. Uma oportunidade de sobrevivência. Isso é um tipo de ministério. Existe um outro tipo de ministério que eu entendo que é vocação. E quando você vem para o ministério por vocação, não tem preço. Não tem preço. Você está disposto a fazer tudo. Eu vejo o meu pastor-presidente. Sim. Entendeu? Eu vejo a vida do meu pastor-presidente. É um exemplo para todos nós. É um exemplo. Eu olho muito para esses pastores que começaram a sua vida, às vezes até com poucos recursos da igreja, porque a igreja não tinha recursos. Se doaram. Alguns deixaram vida profissional fora, não é isto? E abandonaram empregos e vieram para fazer a obra de Deus. Eu não abandonei emprego, até porque não tinha necessidade, porque eu conseguia conciliar as duas coisas, né? Graças a Deus, eu participava de convenção, porque eu tinha um certo conceito na empresa, que eu chegava, vou precisar de uma semana, horário, eu ficava uma semana fora, não tinha problema nenhum. 18 anos, Tiago, depois de aposentado, quando eu mudei para São José, indo pastorear a igreja de São José, a empresa ia fazer 70 anos de existência. E a empresa mandou um camarada em São José que foi e trabalhou comigo.
hoje ele é um gerente. Mandou ele em São José falar comigo para me levar em cruzeiro na empresa, que ela ia fazer um culto ecumênico por 70 anos. Um padre ia pregar, e era para eu ir pregar. Mandaram me buscar, eu fui pregar no culto ecumênico. E quando terminou o culto, o diretor da empresa, que foi do meu tempo ainda, ele deu uma palavra e disse: se você quiser voltar para o mesmo cargo, a porta está aberta, pode voltar. 18 anos depois. Testemunho, né, pastor? Graças a Deus. Testemunho. Muito forte. Pastor, durante uma das ministrações do senhor aqui no Belém, o senhor destacou que existem obreiros que não sentem mais a presença do Espírito Santo. Existem obreiros que estão na frente do trabalho, estão exercendo atividade, mas eles não sentem mais o impulso do Espírito Santo no seu ministério. O que esse obreiro deve fazer? O ministério dele está acabado ou ainda há uma chance? É muito complexo a gente falar essas coisas quando a gente está pregando, porque depois tem uma repercussão lá na frente. Pois né? é. Tudo isso que a gente fala, porque quando você está pregando, você está envolvido ali na emoção, você acaba falando. Né? O problema não é quem está pregando, o problema é quem está escutando. Pois é, eu estava escutando. Ó. Quem está ouvindo do outro lado, é o seu caso agora. O que ocorre é o seguinte, Tiago, e vou falar novamente com muito respeito. A presença do Espírito Santo ela é cultivada. Você precisa cultivar. Isso é todo dia, é toda hora. O Espírito Santo não se obriga a ficar em nós quando nós o esquecemos. Ele fica com a gente quando você cultiva, quando você pede. Davi deu esse exemplo até mesmo no pecado. Ele disse: torna a dar-me a alegria da salvação e não retiro o teu Espírito Santo. Então o Espírito Santo é algo que você cultiva. E se nós que trabalhamos no ministério não tomar um pouquinho de cuidado, você se envolve com tanta coisa. Você se envolve com liderança, você se envolve com status, que é o maior problema que eu vejo na vida dos obreiros. O status é a cadeira do púlpito. Eu fui criado numa época que não sentava no púlpito, entendeu? É essa cadeira do púlpito. É a pessoa chegar para a igreja e já olhar para aquela cadeira: eu preciso sentar lá. Eu preciso estar ao lado de alguém que me ofereça sombra. Essa situação que leva muitas vezes a gente a esquecer que a manutenção do nosso ministério, com todo o respeito que eu tenho ao meu pastor José Wellington, ao pastor Wellington Júnior, com todo o respeito que eu tenho a eles, que é um líder espiritual sobre nós, mas a manutenção do Espírito Santo na minha vida não depende deles. É eu diretamente com ele. E se eu não cultivar isso, eu corro risco. Não é só eles, não, para quem eu falei. Você pode ver que quando eu prego sempre usando o verbo na primeira pessoa, nós. Porque nós é eu. Se eu não tomar cuidado, eu me envolvo com tanta coisa na igreja e eu viro um profissional de púlpito. É verdade. Está cheio de profissional de púlpito, não só nas nossas igrejas, mas nas outras igrejas. Prega bem, porque hoje tem uma academia formada em teologia, nas faculdades teológicas. São pessoas doutadas do saber. A gente não pode negar isso. Nós temos nas nossas igrejas hoje, que não tínhamos há 30, 40 anos passado, hoje nós temos pessoas doutadas do saber. Nós temos grandes teólogos, grandes ensinadores, que eu admiro a maneira que eles ensinam, a capacidade que eles ensinam. Eu tenho o prazer de ouvi-los, mas cuidado para você não virar um profissional do púlpito. O profissional do púlpito vai falar, vai ensinar, vai pregar bem, mas sem o Espírito Santo. E o que faz uma palavra mexer no interior de quem ouve é o Espírito Santo. Se não tiver isso, meu amigo, você é um bom profissional. Muito bem. Pastor, e como administrar o tempo, as atribuições, para que o material não interfira no espiritual? Porque o pastor presidente, o dirigente de uma congregação, ele não é só responsável de trazer Deus ao povo e levar o povo a Deus. Tem conta de água da igreja para pagar, tem imóvel para quitar, tem templo para construir. Como fazer para conciliar todas essas atribuições do pastor? Esse é um problema de assembleianos, né?
Porque só os assembleianos que enfrentam esse problema todo. É verdade. As outras igrejas não enfrentam isso. Foram nossos pais que nos ensinaram a fazer isso. Né? Então, isso é uma questão de educação também. Nós somos ensinados a fazer esse tipo de coisa. E não é fácil. Você imagine bem, eu tenho 83 congregações, que não são muitas, mas eu tenho 83 congregações. Eu pago de aluguel, porque muitos templos nossos é alugado. Sim. Eu pago de aluguel uma média de R$200 mil por mês. É muita coisa. De aluguel. Eu tenho uma prebenda de obreiros, que quando eu fui para São José já tinha alguns, e acaba você incorporando outros. E também tem um grupo de jubilados na nossa igreja, que não ganha muito, mas ganham o pãozinho. Eu tenho um custo mais ou menos de uns R$120 mil por mês de manutenção do de obreiro. manutenção do obreiro. E eu tenho a construção. Ou seja, o senhor tem aí um gasto fixo de R$350 mil por mês. Às vezes até um pouco mais. Sim. Entendeu? Porque tem a conta de água, de luz e essas coisas todas. E eu tenho a construção. Entendeu? Não é uma coisa tão simples você administrar esse tipo de coisa. Mas, com todo respeito, a administração é uma questão familiar. Eu recebi da minha família. Entendeu? Meu pai e minha mãe ensinou os nossos irmãos a administrarem. Nós somos 12 irmãos, como já disse, 2 faleceu, mas meus irmãos nunca pagaram aluguel. Todos têm casa própria. E o que tem, menos tem 2. Sempre tem mais. Todos têm a sua vida equilibrada. Ninguém deve nada para ninguém. Aprenderam a administrar. Aprendemos com quem? Com meus pais. Meus pais eram verdadeiros administradores. Entendeu? Verdadeiros administradores. Então, a gente trouxe isso da família. Os segmentos onde eu trabalhei me ensinou a administrar. A empresa que eu trabalhei, a administração era fundamental. Entendeu? Eu fui presidente da cooperativa de empréstimo da empresa por um bom tempo. A administração era a base fundamental que você tinha que ter. Administrar mesmo. Entendeu? E eu vim para a igreja, eu trouxe tudo isso. Então, administrar eu aprendi com a família e eu aprendi na igreja. Entendeu? Quando eu fui para Valinhos, foi a única igreja que eu assumi que tinha dinheiro no banco. Quando eu assumi Valinhos há 28 anos passado, Valinhos tinha R$60 mil no banco. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Para uma igreja, né, pastor? Geralmente não tem, né? Pagamos um carro zero que o pastor tinha comprado, nós pagamos à vista e ficamos com 30 mil. E esses 30 mil já comecei a investir, construí uma igreja, já comprei o terreno para construir o templo sede e fomos para frente e trabalhamos. Eu saí de Valinhos sem dever um centavo. Não devia nada para ninguém. Quando eu fui para Araçatuba, nós tínhamos uma dívida também. Nós tínhamos 88 cheques devolvidos. Meu Deus. Nós tínhamos conta em tudo quanto é lugar. Eu cheguei para Araçatuba, dentro de 3 anos e pouco, nós não devíamos um centavo para ninguém, paguei tudo. E comprei 37 propriedades para Araçatuba. E construí vários temas. Mas quando eu saí de Araçatuba, toda a honra seja dada ao nome do Senhor, mas é educação. A administração é uma questão de educação. Eu saí de Araçatuba, não devia nada para ninguém. Nada, nada, nada. Graças a Deus. Pastor Miriano assumiu a igreja sem dívida com ninguém. Aí eu fui para São José. Cruzeiro a mesma coisa. Cheguei em Cruzeiro, tinha dívida. Mas fomos pagar as dívidas, saí de Cruzeiro, não devia nada para ninguém. Eu cheguei em São José dos Campos, Tiago, devido à demanda que aconteceu na nossa igreja lá, que você muito bem sabe, eu cheguei e tinha R$2,5 milhões de dívida. Meu Deus. E tudo aluguel, 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 aluguel. Hoje eu tenho salão que eu pago 10 mil de aluguel por mês. Tudo aluguel, aluguel, aluguel. Tinha R$2,5 milhões de dívida. Eu paguei a nossa dívida. Já temos 12 propriedades próprias. Comprei o terreno do nosso templo. Eu comprei o terreno do templo de R$2,5 milhões sem ter um centavo no caixa. E agora já comprou mais 2, né? Mas nunca trazei um dia de prestação. Nós já gastamos, foi feito um relatório agora, no passagem do ano, eu gastei na construção do nosso templo 11 milhões. Já comprei mais 2 propriedades ao lado. Mas eu não tenho um centavo de dívida com ninguém. Pastor, mas que dica, que conselho o senhor dá para um pastor que vive integralmente do ministério, tem que administrar a igreja? Faça assim, faça assado, que é o segredo para dar certo. Primeiro, nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Que Ele é o dono da igreja, o provedor. Você tem que ser honesto, fiel nas finanças da igreja, e Deus vai abençoar. Deus vai multiplicar. Viu? Tiago, tem momento na nossa igreja que eu fico, como que eu vou pagar? E na hora certa, na última hora,
Chega. O dinheiro entra e a gente paga. Você tem que ser fiel. Deus não tem compromisso com desonestidade. Deus não tem compromisso com infidelidade. Não estou falando que você tem que ser santo, não. Mas você tem que ter um mínimo de formação suficiente para dizer que isso é do Senhor e isso é meu. Entendeu? Quando você é fiel, Deus vai te abençoar. Entendeu? Agora, outra coisa que você precisa fazer. Não chuta as mãos pelos pés. Primeiro, senta e essa Bíblia ensina. Vê se você pode fazer. Faça cálculo. A Bíblia ensina isso. Sim. Se for construir uma torre, primeiro faça cálculo. Para depois você não parar e os inimigos criticarem de você que você começou uma obra e não pode continuar. Não é isso? Se for para uma guerra, estuda o inimigo. Se você achar que o inimigo é mais forte, perde paz antes. Para você não passar vergonha. Então a gente tem que sentar e pensar, posso dar esse passo? Posso ir? Entendeu? Às vezes até eu faço alguma coisa na igreja, quando eu faço assim alguma coisa que, irmão, vamos fazer isso aqui. E compro sem condições de comprar naquele momento, mas eu compro escorado na minha condição de pagar. Se a igreja não puder pagar, eu vou lá e pago. Entendeu? Mas não compra sem ter uma base, né, pastor? Sem ter uma condição, uma segurança, eu não faço, não. Tá certo. Entendeu? Muito bom. Pastor, qual a previsão de inauguração do Templo de São José, as medidas do templo, a capacidade? Previsão eu não tenho, né? Não. O senhor não fixou uma data? Não dá para fazer previsão, porque é muita coisa ainda, né? Mas já está bem adiantado, né? Eu já vi que já está com piso, já colocou a vidraça as vidraças, né? Ainda tem um pouco para colocar. Falta um pouco. Ainda tem um pouco. Mas nós temos forro, nós temos ainda piso da galeria, que nós temos que fazer. Sim, e a galeria pega todo o templo. Pega, né, todo o templo. É o espaço para 2.500 pessoas sentadas. A galeria do senhor dá quase, eu deduzo assim, o mesmo tamanho da nave, né? Porque a nave cabe 1.500 pessoas, a galeria cabe em torno de 1.200 pessoas. Porque só o meio que é aberto, né? Mas ela acompanha o templo torno, inteiro, né? Entendeu? E a gente fez um templo bem compacto, para não ficar assim, aquele negócio muito distante. Sim, ficou bem próximo. Está todo mundo muito próximo, né? Muito próximo. Tem muita coisa para fazer. Então até o pastor Joá pregou aqui na escola bíblica e disse que o ano que vem eu vou inaugurar. Tenha fé. Não foi escola bíblica, não. Foi agora, em janeiro. É agora, esses dias aí, né? Ele marcou a data. Fé, né? Ele congrega lá com a gente, né? Sim. Tenha fé que a gente consiga. Um abraço, pastor Joá Caetano. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Sim, e o acabamento geralmente também é muito pesado, né, gera pastor? muito custo, né? Mas a gente está fazendo. Então, previsão de inauguração é difícil eu falar, né? Sim. É difícil. Mas você estima aí mais uns 3 anos? Sem dúvida, eu penso nisso aí. Uhum. Eu penso nisso aí. Por conta do pé no chão, né, pastor? Por conta do pé no chão. O senhor talvez estava correndo para inaugurar. Eu já fiz alguma coisa que eu me agradei bastante. Foi porque São José dos Campos ficou sem nada. E a minha intenção era construir um templo que eu pudesse estar congregando ali dentro, que eu ajeitei alvará para congregar. O senhor já está liberado? Já está liberado. Que eu pudesse estar congregando ali e levar o pastor José Wellington lá e dizer, está aqui, o senhor perdeu. Isso eu já fiz. Já fui lá, pastor, Deus restituiu, né? Então essa foi a minha... Era o maior objetivo sonho, né? meu, era fazer isso aí. Pastor entrar, né, pastor? Pastor entrar lá e ver. Ele já foi, aliás, 2 vezes. Né, para a glória do Senhor. E eu já fui com ele uma vez, a gente percebe que ele se sente realizado quando entra lá. Se sente realizado, graças a Deus. Mas estamos lá trabalhando, né? Hoje o templo é para as 2.500 pessoas, né? O antigo templo o senhor devolveu ou ficou com Não, devolvi. Devolveu. Devolvi até porque era bem precário, né? Sim. Estava muito problema de estrutura, né? Sim. Eu tinha até um certo receio de ficar lá. Mas ficou bastante tempo, né, pastor? Nós ficamos lá, acho que talvez uns 17 anos. Né? E não era barato, né, pastor? Porque estava bem no centro da cidade. Bem né? no centro da cidade. Um salão alugado. O complexo tudo ali eu pagava em torno de R$30 mil por mês. Pesado. Esse valor eu peguei e comprei uma propriedade ao lado, né? O senhor comprou 2 casas ao lado do templo novo já, né? Pretende 2 fazer casas. estacionamento, algum prédio, alguma coisa assim? Eu pretendo fazer um prédio de administração lá. Ah, legal. Deixar a parte, né? Deixar a parte. Se Deus quiser. Muito bom. Meu desejo é, se Deus me der vida e saúde, vai dar. coragem eu tenho. Agora, Tiago, já estou com 71, né? Não, mas o senhor vai... O senhor chega nos 90 brincando, sorrindo. O meu desejo é isso aí, entendeu? Meu desejo é chegar lá. O senhor tinha um sonho de construir uma igreja, independente de São José, porque São José era uma questão de honra. Era uma questão de honra. Para o Belém. E o senhor foi o instrumento que Deus usou para isso. Graças a Deus, claro que tudo é direcionado, né? Deus colocou no coração do presidente o senhor para ir para lá. O senhor deve ter desfrutado de uma visão que eu não acredito.
Eu não acredito que o pastor tenha falado para o senhor, Manuel, constrói um templo que a gente tem que sonhar, construir esse templo. Não. Foi Deus que colocou no coração do senhor o desejo sem dúvida, de dar isso para o pastor, né? Mas quando o senhor começou o seu ministério, o senhor tinha o sonho, um dia eu quero construir uma igreja? Na verdade, eu construí algumas, mas Sim, como congregações, né? E o templo sede de Cruzeiro, eu trabalhei desde a fundação. Eu pus a pedra fundamental daquele templo. É mesmo? Eu trabalhei desde a fundação, né? Como auxiliar, né? Como auxiliar. Não era o presidente da igreja. Nem pretendia ser presidente de lá, né, pastor? Quando eu fui para Valinhos, eu fiz o projeto e comecei aquela construção, que é uma construção considerável. Sim. Né? Uma igreja muito bonita também. Muito bonita. Quando eu fui para Araçatuba, eu fiz um projeto muito bonito também. O pastor Aparecido fez um outro projeto que a gente respeita, é o desejo dele, né? Sim. Mas eu tenho o privilégio de ter comprado aquele terreno em volta ali. Sim, eu fui lá na época do senhor. Comprei aquelas propriedades, tudo lá, que quase que era impossível comprar, mas Deus me deu graça, eu comprei. Ficou, acho que 10 vezes o que o senhor tinha, né? Sem dúvida alguma. Lá. Muito bom. A gente tinha 600 metros, eu comprei 3.500 metros. Olha aí. Né? Então, comprei tudo aquilo lá. E quando fomos para São José, a mesma coisa, né? Quando cheguei lá, já comecei a pensar em comprar a propriedade. A igreja tinha uma propriedade comprada. Sim. Mas não era permitido construir. Se fosse construir, já ficaria pequeno para a realidade de hoje, né, pastor? E também não era permitido construir. Não era permitido construir? Não era permitido, entendeu? A prefeitura não permitia construir lá. Uhum. Aí compramos essa aí, graças a Deus está lá. Pastor, durante uma outra administração do senhor, o senhor destacou o perfil de um pastor. Meu Deus, hein? Pastor Gustavo Bergstrom. Que foi seu pastor, não é isso? Foi meu pastor. Eu ouço as mensagens do senhor e vou anotando, hein, ó. Aí. E o senhor, falando sobre ele, disse que quando ele faleceu, sequer houve nota no Mensageiro da Paz, mas foi um homem que trabalhou muito para Jesus. Aí o senhor frisou que era um homem que não tinha nome, mas tinha a graça. A graça de Deus. Como identificar um obreiro cheio da graça? A Bíblia diz que é pelos frutos, né? Pelos frutos conhecereis. Pastor Gustavo, os pastores mais antigos devem ter conhecido bem ele. Ele viveu um tempo em Pindamonhangaba, no Instituto, sim, no IBAD, mas ele trabalhou mais em Minas Gerais, né? Trabalho de Itajubá, por exemplo, hoje deve a ele, foi ele quem abriu. Trabalho de Itajubá. Trabalho de Cruzeiro foi ele quem abriu. Foi Gustavo Berges, que abriu o trabalho de Cruzeiro. E aquela região de Minas Gerais ali, sul de Minas, ele andou por aquilo tudo lá. Uhum. Ele era um homem muito simples, tinha dificuldade para falar o português, né? Falava um pouquinho atrapalhado, mas era um grande evangelista. O negócio dele era andar na rua evangelizando, dando folheto, e ele levava a gente, né? Ele punha a gente na rua para evangelizar. Mesmo velhinho, ele sentava numa cadeira de descanso, aí ele não era pastor mais de igreja nenhuma, e ele sentava numa cadeira de descanso e soltava a gente na rua para evangelizar. E ele dormia, né? Ele dormia porque ele estava muito velho, sim, cansado, né? E ele foi embora para a América, mas chegou na América, ele não conseguiu ficar lá. A esposa ficou lá, ele voltou para o Brasil, ficou aqui em Pindamonhangaba, na casa do pastor Gilberto Gil, e dali ele chegou, ao final, voltou para a América para morrer. Mas foi um homem que trabalhou muito na obra de Deus, e para nós, ele foi um exemplo, porque as igrejas onde a gente morava na região de Minas, era ele que cuidava, né? Uhum. Ele era o pastor. Mas ele era muito enjoado, muito bravo, né? Era um americano bravo. Então a gente identifica pelos frutos desse obreiro. Pelos frutos. Se você andar nessa região de Minas, você vai ver muito lugar. O pessoal vai dizer, por aqui passou o Gustavo. Os frutos falam por si só, Gustavo, né, Berges. Eu me lembro que uma ocasião nós fizemos uma escola bíblica em Cruzeiro, e os irmãos de Cruzeiro queriam que a gente convidasse o Gustavo para participar da escola bíblica. Foi quando a igreja completou 50 anos. Eu fui o organizador da festa. Então disseram, vamos trazer o Gustavo e o Lourenço Osso, que o Lourenço Osso também teve muita participação naquela região toda. O Lourenço veio com a esposa, mas o Gustavo já estava sem a esposa, que a esposa não estava mais aqui no Brasil, né? E a gente levava eles para o hotel, eles ficaram uma semana lá. Levava eles para o hotel e eles gostavam muito de sorvete. Então a gente comprava sorvete e levava no hotel para o Lourenço Osso com a esposa e para o Gustavo, né? Então quando a gente levava, eles iam tomar num quarto só. O Gustavo ia para o quarto deles. Então a esposa do pastor Lourenço, a irmã Alice, ela falava assim para o Lourenço, Lourenço, não tome enquanto o velho não chegar. Olha. Tinha que esperar o Gustavo chegar. O Gustavo chegava, aí eles tomavam sorvete. Então o pastor Lourenço tinha um cuidado muito grande com o pastor Gustavo, né?
pelo trabalho, dedicação dele na obra de Deus. E o senhor teve o privilégio de conhecer Tive o privilégio de né? conhecer, porque o Gustavo foi pastor da minha família, né? As minhas 2 irmãs mais velhas, quem fez o casamento foi o Gustavo. Que legal. Que bênção. Ele dormia na nossa casa, né? Ele ia para a nossa casa e ficava dormindo na nossa casa, posava, às vezes ficava a semana toda, que a nossa casa atendia os pastores. O seu pai chegou a ser obreiro, pastor? Não, meu pai não chegou a ser obreiro. Se fosse separado por obreiro, era minha mãe. É mesmo? Então, a Keila hoje é a minha mãe Todinha. todinha. É mesmo, É pastor? verdade. Minha mãe era aquilo ali. Minha mãe pregava. Minha mãe dirigiu o ciclo de oração mais de 40 anos. É mesmo. E pregava muito. Que Ensinava muito. Mas meu pai não, meu pai era... Mais pacato, né? É. Pastor, caminhando para o nosso final, o senhor é um pastor presidente, foi dirigente de muitas congregações, né, pastor? A presidência veio bem depois de que o senhor já tinha um ministério estruturado, já tinha serviço prestado. Então, o senhor hoje é um pastor presidente, um administrador, um diretor da nossa convenção que tem um cargo administrativo, que é o financeiro, né? O senhor é responsável pelo financeiro da Confradesp. Mas o senhor é um pastor que tem muito cuidado com a vida espiritual da igreja e a vida doutrinária. Até por isso o senhor compõe o Conselho de Doutrina da CGDB, que é o órgão maior da denominação. Numa época de tantos distúrbios teológicos, de tantas heresias, de tantas liturgias deturpadas, como levar a igreja a viver a essência do Espírito Santo, pastor? Bíblia, palavra. Bíblia, você não pode usar o púlpito só para contar historinhas. Passou. No passado, a gente assumiu o púlpito, uma historinha valia a pena. Hoje o povo não aceita mais isso. As nossas igrejas, o pastor Tiago, elas estão compostas de pessoas universitárias. Você imagina São José, como que é? Não é isso? Você imagina aqui em São Paulo. São Paulo, né? Como que é? As nossas igrejas estão repletas de teólogos. E se não bastasse isso, hoje nós temos aí na mídia, esses podcasts da vida aí, que é todo dia, toda hora, passando informação de teologia, interpretação de texto. E os nossos jovens, especialmente os nossos jovens na igreja, eu não sei em outros lugares, mas lá em São José nós temos muito jovem. Vamos ter um congresso de jovens agora aí. O ano passado nós tivemos em torno de 1.000 jovens no congresso nosso, entendeu? A gente espera esse ano ter mais. Só que os nossos jovens estão ligados nessas coisas todas. E você, o pastor da igreja, tem que estar preparado, que não é fácil, preparado para responder esses jovens às indagações deles. E quando for para o púlpito, levar a Bíblia. Tem que levar a Bíblia. Porque o que faz uma vida espiritual dos crentes é a Bíblia, a palavra. A palavra é viva. Ela tem vida. Quando você prega a Bíblia para o povo, o texto sagrado, o povo se alimenta da Bíblia. Aí essas heresias que circulam na nossa igreja, ela não influencia a igreja. Pode influenciar um ou outro lá, mas não influencia a igreja. Hoje nós estamos sofrendo muito com o problema do calvinismo. Sim. Entrando nas igrejas. Então você tem que estar atento a todo momento. Inclusive como pastor da igreja, que é a obrigação de um pastor, ver qual é a deficiência da ovelha. Eu trabalhei com ovelha, viu? É mesmo? Nós fomos criador de animais no passado. Eu ainda crio alguma coisinha hoje, entendeu? Não é ovelha, né, pastor? Não é ovelha, entendeu? Mas você tem a obrigação de chegar no rebanho e identificar a necessidade. Você não pode chegar no rebanho só e jogar conversa aleatoriamente. Procura conhecer o estado das suas estado ovelhas. Você tem que identificar. Você tem que estar com o seu ouvido atento, os seus olhos, o seu coração atento no meio do povo. E você só sabe disso quando você está no meio do povo. Os grandes líderes, muitas vezes, se disfarçavam de líderes e andavam pelo meio do povo para saber o que o povo está falando. Você precisa ouvir o povo. Jesus fez isso. Quem diz os homens ser o filho do homem? Jesus estava preocupado. O que eles estão falando aí fora que eu sou? Então você precisa ter essa capacidade de entrar no meio do povo e ir descobrindo. Frequentar a escola dominical, eu frequento a escola dominical. Entendeu? Às vezes eu fico sentado
no púlpito, numa posição que eu estou ouvindo as clássicas que elas estão falando. O que ela está falando? O que ela está falando? Quando eu fui para São José dos Campos, a gente tinha um problema de umas heresias dentro da igreja. Tinha um professor que ensinava muito bem, e ele dizia que Jesus não possuía as duas naturezas. Que o esvaziamento de Jesus, a kenose, ele, como homem aqui, era só homem, não tinha natureza divina. E isso permeava na igreja. Ele formava adeptos, alunos, discípulos. E eu tive que trabalhar em cima disso. Entendeu? Se não tiver preparo, né, pastor? Você tem que ter. Agora, você imagina bem, para o meu caso, que sou um pastor lá do passado, não é isso? Não teve a formação, Ainda, a oportunidade, talvez, dos mais novos? Ainda que eu estudei teologia, graças a Deus, eu me formei em bacharel de teologia, estudei até bastante, né? Eu fui diretor de uma escola teológica, a Cruzeiro tinha uma escola teológica que foi implantada na época pelo pastor Alcino, mas quando implantou o diretor fui eu. Eu administrei essa escola por muito tempo, entendeu? Então, graças a Deus, eu estudei. E eu estudo todo dia. Eu leio todo dia. Eu leio Bíblia todo dia, mas eu leio material que me ajude a alimentar o povo. Então, você precisa, como pastor, se esforçar um pouquinho, se desgastar um pouquinho, e ir atrás de alguma coisa que você vai tratar do povo. É comida. A ovelha precisa comer. Entendeu? A ovelha não pode vir para o curral e voltar com o estômago vazio. Tem que voltar a alimentar. E você precisa também, na igreja, ter pessoas que te ajudem. Por exemplo, dificilmente eu prego domingo. Eu prego mais nas terça-feiras. Sim. Dificilmente eu prego domingo. Mas eu pego aquelas pessoas na igreja que podem me ajudar, que têm boas palavras. Eu tenho bastante pregadores bons na igreja, que têm bons ensinamentos. Eu ponho essas pessoas. Primeiro, eu descanso um pouco. Sim. Segundo, dou oportunidade para quem gosta de falar. E descobre outros talentos, né, pastor? Descubro outros talentos. Entendeu? Eu divido isso na igreja. E não deixo pessoas que põem veneno na comida falar. Isso que eu ia falar. Até para dividir, o pastor tem responsabilidade, né, pastor? Porque você vai dar o público para alguém que não tem o que passar para a igreja? Não, eu evito. Eu evito de dar. Entendeu? Eu evito de dar. Tenho cuidado de saber quem vai pregar na igreja, quem eles estão convidando para pregar na igreja. Eu tenho esse cuidado, eu fico observando tudo. Quem é que vocês estão convidando? Quem foi que vocês convidaram para vir aqui? Já teve caso de eu dizer, não, esse aí não. Não traz aqui não. Tem tudo isso que eu analiso. O que ele vai dar para a igreja, o que ele vai ensinar para a igreja e como ele aceita o nosso ministério. Se o elemento for contra o ministério do Belém, eu não convido para pregar. Não, de jeito nenhum. Vou convidar alguém para pregar contra o meu ministério? Falar contra o meu pastor? Tá certo. Que eu sei que falar contra o meu pastor? Não, de jeito nenhum. Não posso fazer isso. Porque se eu não tenho esse cuidado de zelar que quem vai falar o nome do meu pastor, alguém vai falar de mim, não tem quem me defenda. Eu estou plantando. É verdade. Isso funciona em escala, em pirâmide. Quando eu cuido de quem está lá em cima, alguém vai cuidar de mim que estou mais embaixo. É verdade. Você entendeu? O que é uma pirâmide? A base sustenta a pedra que está lá em cima. Numa pirâmide, o nosso pastor-presidente, o pastor José Wellington, o pastor Wellington Júnior, está lá no topo. Eu sou a base. Dá sustentação, né, pastor? Agora, abaixo de mim deve ter outra coisa. Sim. Vai me sustentar. Eu tenho que ter esse cuidado com o ministério. Cuidado com a igreja. Eu não admito nem que brigue entre os nossos obreiros da casa. Não, nada disso. Não aceito ninguém chegar lá falando mal do obreiro. Quem está do obreiro sou eu. O senhor que é o pastor dele? Sou eu que sou o pastor dele. Tá certo. Entendeu? Tem que ser assim. A igreja, ela funciona assim. A igreja trabalha desse jeito. Se ela não trabalhar desse jeito, você cria uma situação na igreja depois fora do controle. Você perde o controle da igreja. Entendeu? Todo mundo pode andar no carro. O motorista é você. Muito bem. Tá certo. Tá É o bom? pastor, né, pastor? Ai, Sem dúvida alguma. Deus deu a responsabilidade para o pastor, né? Pastor, a Assembleia de Deus no Brasil tem 113 anos, caminhando para 114. O senhor já viveu 71 nela. 71 nela. O que é a Assembleia de Deus para o senhor? A Assembleia de Deus é uma instituição que Deus estabeleceu
no Brasil. Com todo o respeito a qualquer outras igrejas, que eu tenho muito respeito, eu não falo mal de igreja nenhuma, entendeu? Respeito todos os pastores. Eu acho que as instituições religiosas são caminhos que Deus cria para que as pessoas se cheguem a Deus. Não importa se é presbiteriana, se é batista, não importa se é universal, desde que não seja uma heresia. Claro que tem aquelas que são heréticas, aí é diferente. Estou falando daquelas que acreditam no sacrifício de Cristo, que a salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, costumes diferentes. Sim. Porque costume não salva. O pastor Silas, do Rio de Janeiro, ele fala sobre a mecânica da salvação. A mecânica da salvação não salva. O que salva é crer em Jesus Cristo como Salvador. Isso é o básico. Se todos nós estamos nesse caminho, não importa se ele é presbiteriano, não importa se ele é batista, se ele é calvinista, se ele é arminiano, se ele é, sei lá o que é, luterano. Isso são coisas mínimas, que a gente tem que cuidar, só para não contaminar a nossa igreja, mas não implica em salvação. Então, eu respeito todos eles. Respeito todas as igrejas evangélicas, mas a Assembleia de Deus é a cereja do bolo. Muito bom. É a cereja do bolo. Porque nenhuma igreja no Brasil, pega os dados do IBGE, a igreja que está em segundo lugar, em membresia no Brasil, ela está muito distante da Assembleia de Deus. Verdade. A Assembleia de Deus atingiu as mais diversas camadas de pessoas no Brasil, especialmente as pessoas mais carentes. Você vai em qualquer bairro do interior do Brasil, pobre, humilde, não tem nada. Vai ter um templozinho da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, Tiago, e espero que isso nunca mude na nossa igreja, a visão dela não é ficar rica, a visão dela não é construir império, a visão dela não é estátua. Estou falando da Assembleia de Deus, não estou falando de assembleianos. Falando da Assembleia de Deus. A visão dela, que eu aprendi na Assembleia de Deus, é almas. Levar pessoas para o céu. É bem por isso que os nossos pastores abrem mão de tudo, por causa de uma alma. É verdade. Por causa de uma alma. Entendeu? Então, esta é a Assembleia de Deus. Ela não vai num bairro porque vai ter retorno financeiro. Eu tenho em São José dos Campos aproximadamente umas 15 congregações que estão em locais que não me dá retorno. Eu gasto. Mas quando eu vejo uma alma, acabou. Eu sustento por causa de uma alma. A primeira congregação que eu dirigi, Tiago, tinha uma pessoa que era membro da nossa igreja. Uma só. Eu viajava 18 quilômetros com a minha esposa, numa bicicleta, para atender uma irmã. Uma vida. Tinha outras pessoas que iam no culto, era presbiteriano, era quadrangular. Era uma, né? Mas, meu irmão, se você for lá hoje, tem uma igreja com mais de 200 crentes. Que benção. Era o fruto, né, pastor? É o fruto. Muito bem. Então, para a Assembleia de Deus, o que importa é a alma. Pelo menos é o que eu penso. Eu acredito que a maioria deve pensar assim também. Pastor, membro da mesa diretora da Confradesp já há mais de 15 anos, amigo há mais de 45. O que é José Wellington para o senhor? Referência. Referência. Como homem, minha referência foi meu velho pai. Como homem. Como ministro, como pastor, pastor José Wellington. Minha referência. Entendeu? Oro por ele todo dia. Quero ver esse homem vivo por muito tempo. Muito bom. Eu quero que ele me jubile. Tá certo. E vai demorar bastante, que eu vou jubilar depois dos 90. Tá certo, isso aí. Pastor José Wellington, minha referência. Pastor Dueto, minha referência. Pastor, desculpa ter falado aqui, não. Pastor Wellington Júnior, meu irmão mais velho. Ainda que eu sou mais velho que ele, mas é meu irmão mais velho. É verdade. Não, o senhor está com 71? 71. Não, ele é mais velho, pastor. Não, eu sou 4 meses mais velho. O senhor faz 72, ele faz 72. É verdade. Isso mesmo. O senhor é de junho e ele é de outubro. Minha referência. O senhor é mais velho que ele, 3 meses. Entendeu?
Eu me sinto bem quando eu estou ao lado deles. Não posso estar sempre. Sim. E se eu ficar muito tempo, está ao lugar de outros que também querem, né? É verdade. Mas se eu pudesse, eu ficaria só aqui no Belém, aqui, junto com eles. E a gente vê o carinho do pastor José Wellington, do pastor Wellington Júnior pelo senhor, pela sua família. Meu nítido. pai, pastor José Wellington, me ajudou muito. Me ajudou muito. O que eu sou hoje no ministério, devo muito a ele. O senhor se arrepende alguma vez de ter obedecido o pastor José Wellington? Nunca. Nunca me arrependo de ter obedecido. Nunca, nunca. Não tem porquê, né? O que eu perdi? Nada, né, pastor? Não perdi nada. Entendeu? Só ganhou, né? Eu não perdi nada. Se eu tivesse ficado em Valinhos, que eu fui a primeira igreja, hoje eu poderia bater no peito e dizer assim, eu vou fazer 30 anos já em Valinhos. Entendeu? Mas eu não podia dizer aqui que eu fui cumprir a ordem do meu pastor para ajudar ele, porque toda a igreja que eu fui em situação difícil. É verdade. Para ajudar o meu pastor. Se eu estiver ajudando o meu pastor, estou bem. É verdade. É assim que eu quero meus obreiros. Eu tenho obreiro lá, sim. Eu falo, tem uma congregação que tem situação difícil, você pode ir? Estou indo lá. Pastor, o senhor acredita que o senhor colhe o que o senhor plantou? Sem dúvida alguma. O senhor tem obreiros que lhe atendem como o senhor atendeu o pastor José Wellington? Mesma coisa. E o senhor acha que isso é uma realidade? A forma que o senhor atende o seu pastor, vão atender o senhor um dia? Foi Paulo escrevendo aos Gálatas, né? A lei da semeadura. Que você planta, você colhe. Tanto Valinhos, eu tinha um quadro de obreiro em Valinhos que eram fantásticos. Quando eu fui para Cruzeiro, indispensável comentário. Até porque Cruzeiro era uma construção de longos anos. Sim. Eu morei em Cruzeiro, entre as duas vezes, 32 anos. Né? Pastor, mas Cruzeiro foi uma bênção para o senhor, mas poderia ser um desafio. Porque o senhor viveu lá, né? Vivi. Então, a igreja conhecia o senhor antes do senhor ser o pastor. Quando eu fui pastor em Cruzeiro, eu era o Manuelzinho. Quando eu voltei, pastor um obreiro da igreja reuniu os obreiros e falou, não é mais Manuelzinho, é o pastor Emanuel. Olha, um obreiro reuniu o povo e disse isso. Entendeu? Então, é indispensável dizer que Cruzeiro. Sem saber que o senhor um dia seria pastor lá, Deus, sem dúvida alguma. Deus lhe permitiu ter uma vida honrada lá para a igreja o receber depois como pastor. Graças a Deus. Eu fui para Araçatuba, fiquei lá 8 anos. Quando eu saí de Araçatuba, tinha um quadro de obreiros fantástico. Fantástico. Até hoje eu tenho saudade de muitos deles. De Araçatuba o senhor formou outros presidentes, né? Formei. Birigui. Vários, né? Guararapes. Me parece que saíram uns 10 presidentes. Que trabalhou comigo já são 12 que são presidente. Entendeu? E fui para São José, encontrei bastante dificuldade no início, mas hoje eu tenho um quadro de obreiro em São José dos Campos que eu posso dormir sossegado. Eu só não durmo. Não dorme porque não tem hora de dormir, né, pastor? Mas eu posso dormir sossegado. Posso dormir tranquilo. Minha diretoria em São José dos Campos é pessoas maravilhosas. Não dão trabalho, né? O senhor não dá trabalho, então seus obreiros, o senhor colhe o que o senhor está plantando, literalmente. Graças a Deus. Pastor, é um prazer sempre conversar com o senhor. Saiba que, da mesma forma que o pastor José Wellington é uma inspiração, uma referência para o senhor é para muita gente, inclusive para mim, que estou bem longe, quilômetros distantes do senhor, mas o senhor é uma referência, é um exemplo, e é alguém que eu acredito que os obreiros do Ministério do Belém, da Confradesp, quando faz a listinha ali para se pautar, se basear, inclui Emanuel Barbosa Martins. Muito obrigado por isso. Pela Porque honra. o senhor... Não mereço, mas faço o possível para atender. O senhor traz segurança para o nosso ministério, a nossa convenção, o senhor traz equilíbrio, o senhor tem representatividade e nós, quando olhamos para alguém como o senhor, como os demais diretores da convenção, a gente se sente seguro. Tem lugar por aí que a igreja não tem mais representatividade, mas graças a Deus aqui no estado de São Paulo a gente tem. E nós louvamos a Deus pela vida de homens como o senhor. Tiago, com toda a seriedade do meu coração, eu me considero o menor de todos eles. A gente sabe. Estou aqui para cooperar com todos. A gente sabe disso. Eu me sinto prazeroso quando eu abraço o pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior. Me sinto prazeroso. Os membros da mesa diretora. Mas é o mesmo prazer que eu sinto quando eu saio aqui, os irmãos me cumprimentam, eu abraço eles, é o mesmo prazer. Entendeu? Porque não existe pastor sem igreja. Igreja existe sem pastor, mas pastor sem igreja não existe. É verdade. E a gente que está aqui embaixo, a gente sente esse mesmo tratamento do senhor. O senhor tem com os que estão no nível do senhor, acima, mas a gente que está embaixo também sente esse carinho. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe o senhor, a irmã Noemi, dê bastante saúde, que o senhor possa inaugurar o Templo de São José, comprar outros 30 que nem comprou em Araçatuba,
lá Amém. em São José. Em nome de Jesus. E Deus tem usado o senhor para dar uma vida nova para aquela igreja. E hoje a igreja de São José é uma referência. As pessoas nem sabem o que aconteceu mais. Não sabe. Já virou passado e já está esquecido. Virou a página. Virou a página. Ninguém nem toca nesse assunto. É verdade. As Virou pessoas nem sabem o que aconteceu. Tem irmão que vai ouvir aqui e não vai entender. Porque hoje vê o que nós passamos aqui. Mostrei o projeto para os irmãos aqui no programa. Coloquei as fotos do projeto. Então, o pessoal nem imagina o que passou por lá e o que Deus já tem feito lá. Com certeza é um novo tempo. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Abrir mão do seu tempo, da sua agenda. Uma sexta-feira para estar aqui conosco gravando. A gente sabe a demanda do senhor como presidente de campo, como diretor da convenção, mas o senhor tirou esse tempinho, bateu esse papo aqui com a gente de 1h30 já, e eu tenho certeza que isso vai servir de inspiração para muita gente. Muito obrigado, pastor. Em nome do nosso presidente, pastor José Wellington, do vice-presidente, pastor Wellington Júnior, que eles fazem a agenda, agradeço a atenção do senhor ao convite do Confradesp em Revista. Agradeço também de coração, muito obrigado. Desculpa, às vezes, se mandar uma mensagem eu demorar para responder. Não, imagina. Porque às vezes vai lá em Birigui primeiro, para depois vir para mim, o pastor Júnior. Pai, o pessoal está querendo falar com o senhor não atende, porque eu sou meio ruim de rede social. Não, a gente sabe. Quero agradecer, inclusive, o senhor, o apoio como tesoureiro, à comunicação da Confradesp. O senhor tem sido um apoiador da revista, tudo que a gente vai produzir, o presidente autoriza, fala com o pastor Emanuel, o senhor sempre pode fazer, vamos fazer. Então, a comunicação chega porque o senhor tem sido também um parceiro do presidente nesses projetos. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Estamos juntos. Você acompanhou mais um episódio do podcast Confradesp em Revista. Eu conversei com o pastor Emanuel Barbosa Martins, presidente da nossa igreja em São José dos Campos e primeiro tesoureiro da nossa convenção. Olha, se você chegou no finalzinho, chegou no meio, volta lá no começo porque tem muita coisa para abençoar a sua vida aqui, tá certo? Pastor, termina o nosso programa orando pelo nosso pastor, pelo pastor Wellington Júnior, a diretoria, orando pela nossa Confradesp. Sim, Senhor Deus, te agradeço neste momento pela oportunidade que me deste de passar esses minutos aqui com o pastor Tiago, passando informação, Senhor, respondendo aqui às suas indagações sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a nossa igreja, sobre o ministério da Assembleia de Deus do Belém. Pai amado, eu quero agradecer a Ti por esta oportunidade. Ó Deus, eu considero uma oportunidade ímpar para a minha vida. Pai, abençoa minha família, abençoa meu ministério, abençoa o Ministério do Belém, nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, abençoa o pastor Wellington Júnior. Pai, ó Deus, abençoa todos os familiares ligados a ele, direto e indiretamente. Pai, nós confiamos em Ti, Senhor, que as Tuas bênçãos serão abundantemente derramadas em nossos corações. Abençoa o pastor Tiago, faz com que ele continue próspero, ele e a sua equipe, nesse trabalho que faz, para a glória do Seu nome, eu te peço. Amém. Amém. Deus abençoe você e até o próximo Confradesp em Revista, se Deus quiser.